Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live, nesse nosso webinar, né? Mais um webinar da Metadados. Meu nome é Robledo, eu sou o diretor administrativo e comercial da Metadados. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco hoje, né? Hoje, que é um dia especial, né? Hoje é o dia do RH, é um dia especial para os profissionais de recursos humanos, que têm mostrado uma capacidade enorme para lidar com grandes desafios nesse momento bastante delicado, né, que é a pandemia do Covid-19. Tá? Então, se sintam abraçados, é muito bom ter vocês aqui conosco em mais uma dessas nossas transmissões. Tá? Quero aproveitar também o momento para falar uma novidade para vocês. A Metadados está entrando com um perfil no Telegram, @metadadosrh, tá? A partir desse nosso perfil, vocês vão poder ter acesso aos nossos conteúdos e, ao longo do tempo, a gente vai poder fazer muita coisa legal por ali. Tá? Também nos acompanhem pelo Telegram. Tá? Além disso, essa nossa live aqui está sendo transmitida pelo Instagram, nosso perfil, @metadadosrh, tá? Acompanhem também por lá. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês e eu quero apresentar a convidada para a nossa webinar de hoje, que o tema é o futuro além das competências técnicas, né? A Marina Zucolotto, que é psicóloga formada pela PUC, pós-graduada em gestão de pessoas pelo Instituto Brasileiro de Coaching, atua como psicóloga clínica, palestrante, mentora de carreira, e atualmente, além dos atendimentos presenciais, oferece atendimento de curso online, né, Marina? Então, muito obrigado por estar aqui respondendo ao nosso convite e por estar aqui participando conosco. É um grande prazer receber esse convite, uma grande honra. Quero parabenizar todos os profissionais do RH pelo seu dia e tenho certeza que a nossa conversa vai ser super proveitosa para todos. Futuro além das competências técnicas, né? A questão que nos traz hoje, que a gente vai discutir, é o seguinte: se fala tanto em futuro, em evolução, o que está acontecendo, afinal, com o mundo? As pessoas estão se sentindo bastante inseguras, um grande número de incertezas frente à realidade, né? Seja no trabalho, seja a carreira, seja a vida emocional, seja os projetos. E, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado, né, nesses períodos, uma evolução tecnológica, tá? Uhum. E eu, como uma pessoa que eu também tenho formação em humanas, assim como você, uma questão que sempre vem para mim, né, é que, às vezes, parece que no momento atual a gente está começando a acreditar que tudo que está mudando ao nosso redor, que todas essas transformações, elas são decorrentes do ciclo de evolução tecnológica que está cada vez mais acelerado. Então, nós estamos falando de realidade aumentada, nós estamos falando de machine learning, inteligência artificial, robótica, né? A própria ideia de um nível cada vez maior de analytics, de capacidade de processamento de dados, e a gente começa a misturar três conceitos, né? Então, a gente pensa futuro, mudança e tecnologia. Como se fosse assim: eu estou vivendo mudança, a mudança está apontando uma mudança que é para o futuro ser diferente, e o futuro diferente vai ser por causa da tecnologia. A nossa intenção aqui não é dizer que a tecnologia não tem importância nas mudanças dos hábitos, dos costumes, das próprias formas como a sociedade se desenvolve, né, e vai criando novos modelos culturais. Mas eu tenho a impressão que, quando nós seguimos esse caminho, né, quando a gente segue esse caminho, parece que a gente ignora que há transformações sociais e culturais que acontecem e que podem ser talvez até mais profundas do que simplesmente a gente acreditar tudo isso às transformações tecnológicas. Então, o nosso tema aqui hoje desse webinar é isso: gente, será que nos contextos que a gente está discutindo de transformações do mundo, tudo isso é motivado pela tecnologia, ou existem outros aspectos das transformações de cunho social e cultural que têm uma importância? E, além disso, nós vamos dividir essa nossa fala aqui em dois grandes momentos. No primeiro momento, a gente vai tentar discutir um pouquinho, né, eu e a Marina, que mudanças seriam essas? Né? Que mudanças seriam essas? E, na segunda parte, a gente vai dizer, tá, e o ser humano, como é que ele lida
com esse período de transformações? Que tipos de competências a gente deveria estar orientando o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das próximas gerações, para conseguir lidar com esses desafios? E pegando esse gancho, né, Marina, eu gostaria, voltando um pouquinho atrás, como que você vê aqui, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso, mas como que você vê essa apresentação que eu dei, você concorda, discorda, e como a gente poderia introduzir esse assunto dessas transformações que as pessoas vêm sentindo? Uhum. Bom, Robledo, eu acho que é muito pertinente isso que tu trouxe e a questão do futuro, né? Como a gente quer prever e como a gente fica contente, feliz, empenhado em acompanhar todas essas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo em diversos âmbitos e que repercutem diretamente a nossa vida profissional. Então, só que a gente às vezes se esquece que com o avanço da tecnologia, né, até algumas competências que antes eram muito imprescindíveis se tornam substituíveis pela máquina. Então, a gente fica ao mesmo tempo feliz com os avanços que nós temos, só que a gente ignora o fato de que a gente tem que se reinventar enquanto pessoas e profissionais para dar conta das novas necessidades, dos novos problemas, né, da sociedade. Então, eu acredito que a gente tem que desenvolver essa habilidade de repensar, deixar para trás os conceitos que antes nós tínhamos sobre como trabalhar, sobre o que é necessário intelectualmente, mentalmente, enfim, e desapegar, porque é difícil, o ser humano tem um apego com o que já aconteceu, com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele acredita. Mas muitas vezes continuar acreditando em algumas coisas nos impede de dar o próximo passo como pessoas. Então a tecnologia avança e nós temos que avançar também, não tecnologicamente falando, mas pessoalmente falando. Então, se a tecnologia se desenvolve e a gente fica preso aos conceitos e às verdades que antes nós tínhamos, né, e a gente vai se destruindo como profissionais, ou outros que desenvolvem isso antes da gente vão se destacando e a gente não entende muito o que está acontecendo. Se a gente tem competência, se a gente é inteligente, se a gente está buscando conhecimento, por que será que eu não estou prosperando como eu gostaria? Acho que essa é uma das grandes frustrações no âmbito profissional das pessoas. A insatisfação com o seu trabalho em relação a prazer mesmo, a gostar do que faz, ou então existe um gosto por aquilo, mas não se vê um retorno. Então, essas são as maiores insatisfações, pelo menos eu, como mentora de carreira, que observo nos profissionais. Insatisfação com o que fazem, ou então com o retorno que não vem. Talvez por um foco em algo que já não faz tanto sentido para a sociedade e para o momento que nós estamos vivendo. E aí, pegando um gancho, né, numa palavra que você falou agora há pouco, acreditar naquilo que nós acreditamos. Como que a gente... Vamos pensar o seguinte, que crenças talvez estão sendo colocadas em jogo nesse período que a gente está vivenciando agora, tá? Que crenças seriam essas que talvez... porque nós estamos pensando, assim, eu gosto de usar esse termo crenças, embora eu acho que ele não é suficiente, né? Porque quando nós falamos em crenças, as pessoas pensam isso numa dimensão que muitas vezes é religiosa, pura e especificamente, né? Mas não é somente religiosa. Não. Ela também lida com valores, Exatamente. mas ela também lida com dimensões que têm a ver com a maneira como eu percebo, como eu reajo, como interajo com o mundo, né? E aí, talvez nada é mais profundo para o ser humano e nada é mais... Como é que eu vou te dizer assim? Nada é mais fundamental e mais difícil de ser mudado do que o nosso sistema de crenças. E esse sistema de crenças ele pode ser alterado de dentro para fora, embora ele vá enfrentar mais dificuldades, mas ele sofre uma forte influência daquilo que acontece de fora para dentro, né? E aí a questão, acho que cabe a gente discutir aqui um pouquinho, que crenças seriam essas que agora estão começando a entrar em jogo e que estão em risco, vamos dizer assim, que a gente tinha como crenças fundamentais, de repente, em um determinado momento na sociedade, e no momento seguinte já não são mais crenças tão fundamentais e passam a ser relativas ou questionáveis, né?
Perfeito. Eu acho que para a gente começar, a gente precisa definir o que são essas crenças, porque senão corre o risco da gente realmente ligar com alguma coisa política, religiosa, ou seja o que for. Aliás, nos ajuda a entender o que são crenças, a questão religiosa e política. Porque crenças são são um conjunto de pensamentos e valores que funcionam na nossa mente como verdade absoluta. Então, é bem possível que nas eleições a gente veja, por exemplo, pessoas de posicionamentos diferentes discutindo e argumentando uma com a outra, né, querendo convencer o outro do seu próprio posicionamento, e o que a gente vê é que, na verdade, as duas pessoas saem magoadas, saem com raiva e ninguém convence o outro a nada. Então, isso representa o que são as crenças. Então, tem a ver com os nossos valores. E crenças podem sim ser políticas, podem ser religiosas, e é muito difícil que a gente troque de religião a cada ano, que a gente troque de posicionamento político a cada ano, né? Geralmente a gente se mantém consistente e a gente segue aqueles nossos preceitos, aqueles preconceitos que nós um dia absorvemos do meio. Porque, assim, quando uma criança, eu gosto muito de usar essa analogia dos óculos, né? Quando uma criança nasce, ela não tem nenhum tipo de influência ainda, uma tábula rasa, digamos assim. Claro que existem as influências genéticas e biológicas, mas aquele contexto que ela está inserida, principalmente a relação parental, a relação com os seus cuidadores, tudo que ela absorve da família, depois, posteriormente, da cultura, da sociedade, da educação, vai moldando a forma como ela enxerga as situações e a ela mesma. Então, eu brinco que crenças são a lente dos nossos óculos, né? Se essa lente um dia ficou poluída, tudo aquilo que a gente vai enxergar vai ser através dessa lente poluída. Então, é por isso que uma pessoa deprimida, apesar de poder experimentar emoções positivas ou situações positivas, tudo é visto com aquela lente depreciativa. Então, crenças são essas lentes pelo qual a gente vê o mundo e que funcionam psiquicamente como verdades absolutas. E sim, é muito desafiador a gente mudar as nossas crenças, porque às vezes a gente não tem nem consciência sobre quais são essas crenças. A gente simplesmente acha que o mundo é como a gente enxerga. Não existe essa diferenciação. É difícil que a gente olhe de fora os nossos próprios pensamentos. Então, esse é o principal desafio. Eu acredito que para a gente mudar qualquer crença, ou a gente adquirir uma crença nova, positiva, digamos assim, funcional, antes a gente tem que ter a habilidade de autorrefletir, autoconsciência. O que eu aprendi até aqui? Quais são os meus conceitos sobre mim? Quais são os meus conceitos sobre trabalho, por exemplo? Então, assim, na minha infância, o meu pai sempre me dizia, né, trabalho é esforço, e me contava da infância dele, que ele trabalhava numa olaria, carregando tijolos, e o trabalho, para mim, sempre teve essa conotação de esforço físico. E no início da minha profissão, eu achava que eu não era tão competente assim, porque ficava o dia inteiro aqui sentada atendendo, né, parecia que eu não estava me esforçando o suficiente para trabalhar. Trabalho? Exatamente. Então, eu tive que reinventar, tive que descobrir, peraí, por que eu não me acho merecedora de prosperar, de ganhar dinheiro, de ajudar, de contribuir? Talvez porque eu estou com aquela visão, aquela crença, então, que trabalho significa esforço físico. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente reprogramar uma crença, para a gente se reinventar enquanto profissionais e seres humanos, é a gente, antes, adquirir autoconhecimento, né? Essa palavra que está tão clichê hoje em dia, que eu gosto de trocar por autodescoberta, mas é mais ou menos isso, a gente se olhar para dentro e conseguir identificar quem somos e por que agimos, como agimos e o que foi que aconteceu até aqui para a gente ter essas visões de mundo, né? Isso aí. Eu vou recuperar um pouco disso aí, talvez um pouco mais adiante, tá? Essa questão que tu falaste de autodescoberta, autoconhecimento. Tá? Depois eu vou querer retomar isso aí, voltar um pouco a esse tema. Nesse momento aqui, eu acho que é interessante, já que a gente está falando de transformações, porque está dando um painel bem interessante, e eu não sei se você sabe, tá? Mas na filosofia é um assunto assim muito caro e muito primário, muito básico, muito fundamental para a reflexão filosófica, que é justamente o seguinte: você conseguir colocar em perspectiva as suas crenças e
e submeter elas à análise e reflexão. Esse é um dos elementos fundamentais, se a gente for pegar a história dos grandes pensadores, assim, desde lá da Grécia Antiga. Porque realmente é uma grande dificuldade, né? Eu acho que você tocou num ponto assim que é fundamental, que elas são assim, né? Tem uma passagem de um filósofo, que ele é alemão, mas veio morar no Brasil, Gerd Bonheim, onde ele fala daquilo que a gente chama em filosofia de comportamento dogmático. Ou seja, ele é um comportamento dogmático porque ele não é crítico. Você simplesmente segue ele como uma crença, uma verdade absoluta. Sim. E ele vai dizer, mas por que é dogmático? Ele diz assim, porque nunca passou pela cabeça da pessoa colocá-lo em crítica. Sabe, submetê-lo a julgamento. Né? Então, quer dizer, isso eu acho que você está dizendo aqui, eu acho que é uma questão fundamental, que é o desafio que nós temos, em primeiro lugar, de ver com relativa clareza, afinal de contas, quais são as minhas crenças? E aí que entra o aspecto, talvez, que a gente possa discutir um pouquinho, do ponto de vista social e cultural, quais são as crenças que eu ou sofri influência ou herdei desse mundo que a gente está vivendo pela sua cultura e que talvez ela esteja em crise, porque essas crenças eu aprendi em determinado momento da minha vida e agora elas já estão sendo colocadas em questão, né? Num curto intervalo de tempo. Quer dizer, em determinado momento de tempo eu sou criança e é que nem você disse muito bem, né? Meu pai dizia, trabalho é esforço. Nesse curto intervalo de gerações, você teve que ressignificar o trabalho. E eu vou voltar a essa questão do significado do trabalho mais adiante. Mas nesse momento eu quero falar de crenças, tá? Então, essa é a questão. Que crenças seriam essas? Não aquelas que nós construímos, mas que crenças mais marcantes nós temos hoje, que nós recebemos e que talvez já caducaram. E eu não estou dizendo necessariamente que elas caducaram por esse intervalo de geração, porque eu particularmente acredito que nós estamos vendo um momento histórico em que várias crenças muito ancestrais elas estão perdendo a sua vida, a sua vitalidade, a sua capacidade para nos ajudar a lidar com os problemas do mundo. E eu não sei se você conseguiu entender mais ou menos o que eu quis dizer, que tipo de ponto que eu estou trazendo? Sim. Crenças não estão servindo mais para os tempos atuais ou para o nosso futuro enquanto profissionais. Certo. Antes de mais nada, eu vou falar sobre essas crenças profissionais em relação ao trabalho, mas eu queria trazer uma coisa que eu acho fundamental e assim, que antecede a questão das crenças sobre o trabalho, que são as crenças sobre nós. Com muita frequência, eu escuto de profissionais, onde eu trabalho predominantemente com mulheres, alguns preconceitos que nós temos sobre nós. Então, eu faço um trabalho de criatividade, despertar a criatividade, na verdade, em algumas mulheres. E o que eu mais escuto, por exemplo, não, mas eu nunca fui criativa. Não, mas eu não consigo me comunicar muito bem. Como eu gostaria de falar bem como tu, Marina. Como eu gostaria de ter maior planejamento. E as pessoas vão trazendo o que elas acreditam sobre elas. E essas crenças sobre a gente são aquelas que mais matam a nossa vida profissional. Mais do que as crenças sobre o trabalho. Porque a gente se enxerga, muitas vezes, de uma forma fixa. Então, assim, se eu não sou comunicativa, se eu sempre fui introspectiva, hoje eu não me sinto capaz de estabelecer uma comunicação assertiva na minha empresa, por exemplo. Então, antes das crenças sobre o trabalho, eu acho que nós temos que olhar para a gente e para aquilo que a gente acredita a nosso próprio respeito. E, principalmente, quais crenças e quais pensamentos a gente tem sobre a gente que não estão nos levando para frente, digamos assim. Eu acho que isso é o que vem primeiro. O que eu fico repetindo mentalmente, psiquicamente, ou em voz alta mesmo, que eu não consigo, que eu não sei, que os outros são melhores que eu? Eu acho que antes vem a questão pessoal. A gente se desenvolver e se validar enquanto pessoas. As questões infantis, elas têm muita influência sobre quem nós somos e principalmente sobre as necessidades emocionais que teremos na vida adulta. Então, muitas vezes alguém deixa de se expor, alguém deixa de contribuir, enfim, por medo do julgamento das pessoas. Isso é o que a gente vê com mais frequência. Então, eu queria deixar claro, antes de falar sobre as crenças sobre o trabalho, que as crenças sobre nós e sobre o que somos capazes ou o que não somos capazes são imprescindíveis também que a gente olhe e desenvolva, né?
Tem uma Posso pegar um frase... gancho dessa questão? Claro. Quando você fala isso, não seria também algo mais ou menos compartilhado na nossa sociedade de que nós temos um rótulo e que nós não somos tão maleáveis, tão flexíveis? Será que não tem a ver também isso? De que a gente recebe, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é desse tipo, ou você é daquele outro, ou você tem que escolher uma profissão aos 18 anos para seguir a vida inteira, mesmo que a sua expectativa de vida possa chegar aos 80. Então, quer dizer, nós não estamos falando talvez de um certo nível de rigidez de como a gente categoriza o que é ser humano, o que é vida humana. Sim, com certeza. E é justamente esse pensamento fixo, né? Até tem um estudo que fala sobre o mindset fixo e o mindset progressivo. É um estudo bem interessante, tem até um livro com esse tema. Mas algumas pessoas têm mais facilidade de mudar o próprio pensamento sobre si ou sobre o exterior. Essas pessoas são aquelas que a gente chama de mais flexíveis, que inclusive é uma das habilidades do futuro que espero que a gente chegue lá até o final desse nosso encontro, né? Não, nós vamos falar certamente disso. Então, esses conceitos, essas verdades, quanto mais a gente consegue questionar, antes a gente consegue mudar. Então, eu acredito fortemente que qualquer crença pessoal possa ser modificada através do questionamento. O quanto e que evidências eu tenho de que isso é uma verdade? Por exemplo, eu não sou comunicativa. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Jamais estaria imaginando que eu falasse para quase 3.000 pessoas ao vivo. Isso era inviável há 10 anos atrás. Eu jamais imaginava nessa situação. Eu realmente era muito introspectiva. Imagina todas as oportunidades que eu perderia na minha vida se eu continuasse repetindo que eu não sou comunicativa ou que eu não consigo me expressar como outras pessoas conseguem. Então, eu acredito que sim, tem a ver com esses conceitos e com a sociedade que nos coloca esses rótulos. Não só a sociedade, né? Antes vem em casa, os nossos pais, com, às vezes, uma intenção positiva, né? Nossa, como ela é distraída, nossa, como ela é avoada, e aí começam os rótulos, e a criança não tem um discernimento para criar uma opinião a respeito dela mesma, então tudo ela absorve, tudo ela internaliza, e assim ela vai agindo conforme aqueles rótulos depois da escola, depois dos amigos, depois dos namorados, né, das namoradas, seja o que for. Então, eu acho que essa habilidade de questionamento é muito importante no que diz respeito a gente ser flexível. E mudar de opinião é maravilhoso, e mudar de opinião a nosso próprio respeito nem se fala. Eu gostaria, então, de seguir essa linha, porque eu acho que tem até uns temas aqui que eu anotei, mas tem uma questão que eu acho que é interessante, então, já que você falou na questão, nós falamos de crenças, nós falamos de como a sociedade também traz certas influências e a própria autoimagem. Como que a gente pode pensar, por exemplo, a noção de conhecimento e aprendizagem a partir desses inputs que nós temos, tá? Por quê? Na realidade, eu recentemente conversando com uma pessoa que eu conheço que é profissional da área de preparação física, né? Eu disse para ele assim, sabe qual é que é a diferença, né? Eu disse para ele, sabe qual é que é a principal diferença entre a tua área e a área de educação? Porque eu tenho formação na área de educação, fiz mestrado em educação. Eu disse, sabe qual é a principal diferença? É o seguinte, você lê um artigo, você vai num congresso, você estuda e no dia seguinte você pode aplicar isso. Seja na medicina desportiva, seja na educação física numa escola, né? Eu disse para ele, na educação, um dos grandes problemas é o seguinte, nós já temos hoje um acúmulo de conhecimento suficiente em termos de, não só em termos pedagógicos, mas neurociência, psicologia cognitiva. Então, quer dizer, nós temos um acúmulo de conhecimento que nos aponta que a nossa maneira de educar, ela é pouco efetiva, ela é pouco funcional em vários aspectos. Sim. E aí, por que eu te falo isso? Assim, no nível de visão de conhecimento, há toda uma literatura que tem mais de 100 anos propondo que o conhecimento tem que ser visto de outras maneiras. E eu brinco que agora parece que a realidade veio cobrar conta, porque a gente há muito tempo já vem estudando isso, só que a nossa visão de conhecimento que transita normalmente na sociedade é uma visão um pouco engessada, um pouco rígida, ou talvez demasiadamente engessada e rígida.
E aí é nesse ponto que eu acho que a gente pode também dar um pouco mais de solidez para tudo que a gente estava falando, o seguinte, como fica o ensino e aprendizado, né? Que tipo de característica que nós temos ainda na nossa sociedade sobre ensino e aprendizagem que talvez já não nos sirva mais, e que tipo de aprendizado a gente tem que ter, ou que tipo de mudança de visão sobre ensino e aprendizagem a gente tem que começar a construir para poder lidar com um mundo que nos desafia tanto e a todo momento. Aqui eu estou falando até menos das pessoas, eu estou falando mais da visão de conhecimento e da visão de aprendizagem. Eu acho que, assim, antes da gente falar sobre educação, vamos olhar para o nosso histórico em relação ao trabalho, né? Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o trabalho visto como serviçal. Então, uma pessoa tinha que ter uma habilidade e uma capacidade de obedecer muito grande para se sair bem no trabalho antes da Revolução Industrial. Obediência era uma característica muito importante. Não sei se tu concorda comigo. Concordo. Então, obediência, usando um termo Foucaultiano, uma docilidade. Isso aí. Então, obediência era a questão mais valorizada há muitos anos atrás, né, em séculos passados, antes do século XVIII, mais especificamente. E então, assim, aqueles que questionavam, aqueles que talvez olhavam as coisas de uma outra forma, eles não eram valorizados. Pelo contrário, eram descartados, porque a gente estava buscando a pessoa que iria replicar e não perguntar, e não desobedecer, e não sair da linha. E aí, se a gente for olhar para esse modelo de trabalho, né, que já se reinventou há muitos séculos, mas assim, o trabalho educacional hoje, a nossa educação, ela funciona ainda da mesma forma, sob a perspectiva de obediência. Então, a gente tem uma autoridade que passa um conhecimento e um aluno que precisa obedecer às regras, às normas daquela instituição e daquele momento também, né, daquela sala de aula, apenas absorvendo o conteúdo, e esse conhecimento posteriormente vai ser validado, vai ser avaliado. Vamos ver se essa pessoa conseguiu aprender, o que é muito questionável, né? Porque talvez os alunos que se saem tão bem, na verdade, eles souberam decorar melhor que os outros, reproduzir melhor que os outros. Então, eu acredito fortemente que nossa visão de trabalho tem mudado, mas a educação segue ainda por essa perspectiva internalizante. A gente só absorve conhecimento, esse conhecimento é testado, mas a gente não é estimulado a pensar, a gente não é estimulado a produzir, a criar, a questionar. Então, eu acho que, primeiramente, é essa questão que mais interessa, a gente perceber que a gente precisa tirar a obediência dos alunos. Porque não que a gente queira que eles desobedeçam as regras, não é isso, mas é importante que a gente se questione, porque se a gente quer criar profissionais, que a gente quer desenvolver profissionais criativos, como é que a gente faz uma prova de múltipla escolha que só há uma resposta certa? A pessoa sempre vai estar buscando o certo, sempre está buscando acertar, e não olhar para a possibilidade de que existem várias perspectivas, várias formas de resolver um mesmo problema. Então, eu acho que essa questão da obediência a gente tem que desconstruir. E em relação ao que deveria mudar na nossa educação, eu acredito que a gente deveria colocar o aluno como protagonista do seu conhecimento e da aplicação desse conhecimento, obviamente. Então, eu não acho que o professor ele precisa ser a figura, a autoridade que passa o conhecimento. Seria ótimo que a gente construísse uma educação em que o aluno fosse responsável por buscar esse conhecimento e por aplicar também. Esses aspectos que você está trazendo, a gente fala de... Eu gosto muito de pensar na própria visão de conhecimento, ou crença sobre conhecimento. Que nem, por exemplo, nesse sentido que tu disseste, uma resposta certa. Bom, então eu já dei aula sobre teoria do conhecimento e era curioso você falar com as pessoas assim, vocês acreditam que existe verdade absoluta? E os alunos dizem, não, professor, não existe mais verdade absoluta. Aí tu expunha 3, 4 tipos de teorias distintas sobre conhecimento, daí eles perguntavam, qual que é a certa? Então, quer dizer, se eu pensar no conceito diretamente, eu vou dizer, não, eu não acredito em verdade absoluta, mas em larga medida o nosso comportamento se orienta em busca da resposta, da verdade,
daquela resposta que ela me libera da incerteza, né? Que ela me dá finalmente o caminho correto, né? E eu acho que isso é importante porque a gente está falando aqui de transformações, e uma das transformações do nosso tempo é um conceito que a gente chama, né, em teoria do conhecimento, de falibilidade. Já se sabe que o conhecimento é falível e está em contínua construção. E isso é um dos aspectos que nos joga para um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a necessidade de aprendizagem contínua. Porque, Aham. porque a própria característica do conhecimento científico hoje é assim. Hoje ele tem um status, daqui a um ano ele vai ter outro, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos ele vai estar em contínua transformação. Então a gente muitas vezes vê o conhecimento, e eu sei porque e essa metáfora eu não criei, foi a metáfora que eu peguei das explicações de pessoas quando eu dava aula, né? O que é conhecimento para vocês? As pessoas vinham como uma espécie de bagagem que elas acumulam na mochila, tá? Sim. E eu falava que essa metáfora talvez já não servisse mais, porque o conhecimento é um processo, é mais uma estrada que você caminha do que necessariamente algo que você acumula e guarda, né? E na realidade isso tem a ver com o quê? Com aquilo que nós falamos lá atrás. Como é que é a minha crença acerca do conhecimento, né? Como que eu acredito que o conhecimento funciona? Como é que eu adquiro conhecimento? E daí, na realidade, a gente começa a entrar em choque, por quê? Porque, de repente, eu adquiro conhecimento por caminhos que não são somente aqueles que a gente chamaria de caminhos validados, né? Sim. Pelas estruturas formais de ensino e tal. Então, esse choque aí eu vejo como um aspecto bastante interessante que às vezes eu vejo isso em certos temas que às vezes você não tem nem a disciplina estruturada, as pessoas, eu vou fazer uma pós, não, mas não tem uma pós ainda, mas é um assunto importante para que eu aprenda para poder fazer bem o meu trabalho, né? E então, porque eu vou ter que entender que existem outros caminhos, as próprias relações entre as pessoas, né? Elas passam a ser fontes de aprendizagem, né? Então, quer dizer, a nossa visão tradicional de como o conhecimento ele é alcançado, e outra coisa que eu nem falei ainda, nós estamos falando de aprendizagem, de conhecimento construído, nós não estamos falando de construir conhecimentos, que tem que ser uma coisa também cada vez mais aberta, né? Eu construo conhecimento no meu fazer diário, muitas vezes, nas coisas que eu aprendo, na forma como eu compartilho essas coisas, né? Como que você vê isso? Como tu mesmo mencionou, eu acredito que a gente tenha que olhar o conhecimento por formas não usuais, porque as usuais já estão internalizadas, a gente já busca instintivamente por um curso, por uma palestra, por um livro, por uma pós-graduação, né? Enfim, então, esses métodos de conhecer aquilo que a gente deseja, eles já estão internalizados. Então, eu acredito que nós tenhamos que experimentar outras formas de obter conhecimento. E eu gosto muito dessa palavra, experimentar, né? Experiência, vivência. Eu acredito, e pela minha profissão também vejo que os grandes profissionais que nós temos hoje são aqueles que se expõem a diferentes estímulos. Então, eu acredito que quanto mais estímulos e quanto mais variados eles forem, mais conhecimentos a gente vai obter, que talvez a maior parte das pessoas não estão obtendo. Porque a gente costuma pensar, nossa, como aquela pessoa é inteligente, né? Como ela tem uma visão diferente de mundo. Será que é simplesmente por estudar de uma forma usual ou aquela forma que a gente está acostumado a fazer? Ou será que essa pessoa, ela digamos assim, teve diferentes estímulos, sejam eles educacionais, familiares, geográficos, enfim. Então, eu acredito que é muito uma questão de estímulos, da gente buscar estímulos que façam a gente pensar e obter o que talvez os livros e as formalidades não nos oferecem. Bom, antes de continuar, quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando pelo GoToWebinar, pelo Instagram, tá? Se quiserem fazer perguntas, questionamentos ali, está aberto, tá? Na medida do possível, a gente vai tentar atender vocês, tá? Uma última questão, antes da gente entrar nas competências para esse mundo, tá? A questão pessoal mesmo. Como é que a gente se prepara para isso, tá, Marina? A gente falou um pouquinho mais, tu falaste, mas eu quero tocar num assunto aqui,
sobre trabalho, tá? A gente falou já um pouco sobre trabalho, tá? Mas eu queria tocar mais um tema, por quê? Eu vou colocar um ponto, eu queria ver se você concorda ou discorda dele, tá? O ano passado eu tive na BRH de Porto Alegre, se tiver alguém nos acompanhando, grande abraço, tá? Para o pessoal da BRH de Porto Alegre, que faz um belíssimo trabalho. E era uma palestra sobre propósito e trabalho. Tá? Por que isso? Porque é um tema que começou, um termo, propósito, começou a ser bastante associado a trabalho, tá? Nos últimos anos. E aí, eu fiz uma reflexão, talvez um pouco mais histórica, talvez até um pouco mais acadêmica lá, mas eu disse para eles o seguinte: o que nos leva, em determinado momento, a questionar? Quando a gente fala em propósito, a gente está falando de significado, né? Qual é o significado daquilo que eu faço? Por que eu faço aquilo que eu faço? Tá? E eu disse para mim, se vocês forem analisar historicamente, quando a humanidade chega nesses pontos que ela questiona o seu fazer, não só trabalho, mas tudo, mas nesse ponto específico, quando a gente questiona o trabalho, é porque em determinado momento as pessoas não querem assumir, mas dentro delas, elas entendem que o trabalho delas não tem significado. Tá? E é compreensível também historicamente, por quê? Porque o significado que era dado ao trabalho passava muito por uma noção de produção. Ele era um valor absoluto da nossa sociedade. Você trabalha porque o trabalho dá dignidade, você trabalha porque assim você tem um papel na sociedade. E essas respostas parece que não satisfazem mais as pessoas. E elas têm que procurar um significado para o trabalho. E isso, para mim, parece pouco, mas é uma grande revolução, tá? Eu queria saber como que você vê isso. Você concorda, discorda? Eu concordo completamente com o que tu trouxe e também acho que tem muito a ver com os diferentes significados que a gente oferece para o trabalho. Hoje, a gente tem a oportunidade de enxergar o trabalho também como prazer, não só como recompensa financeira, não só como dignidade, como contribuição, mas também como algo que pode nos completar internamente, né? Eu costumo brincar com as pessoas que eu atendo quando elas estão dizendo: nossa, eu não tenho motivação para acordar, parece que eu já durmo pensando no final de semana, aquela sensação de não... Para mim, é não sentir vontade de viver. Às vezes, não no sentido de não querer estar aqui, mas quando a gente quer dormir demais, quando a gente não quer viver a vida, é um foco de atenção mesmo que não existe uma psicopatologia. E muitas vezes falta esse significado que nós oferecemos não só ao trabalho, mas a outros aspectos da nossa vida. Mas o trabalho, ele ocupa boa parte do nosso dia. E se a gente trabalha com algo que é apenas uma recompensa financeira, uma forma de prover para a minha família, ou mesmo de contribuir para a sociedade, mas que eu não sinto que me preenche internamente, será que realmente eu vou acordar com vontade de realizar aquele ofício? Então, eu acho que essa palavra que tu utilizaste, né, o propósito, também é uma palavra que às vezes acaba sendo vista com uma conotação negativa hoje. São aquelas palavras que muitas pessoas estão utilizando e que daqui a pouco perdem o significado, né? Eu gosto muito do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que representa exatamente isso, a gente ter um sentido, ter um motivo para fazer o que nós estamos fazendo. E não um motivo externo, mas um motivo interno. Então, trazendo para aquilo que eu falei das pessoas que estão vivendo no automático, que parece que não sente tanto prazer, é a famosa sensação de não estar horrível, mas também não estar muito bom, eu estou vivendo. Eu sempre digo para a pessoa, o que faria incendiar a tua chama interior? O que faria tu realmente ter prazer e ter vontade de viver ou vontade de trabalhar? E aí a gente choca com muitas verdades, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as crenças em relação ao trabalho, que eu acabei não mencionando antes, mas de repente, poxa, mas eu fiz uma faculdade de Direito, eu fiquei estudando 2, 3 anos para um concurso que tantas pessoas querem, e eu não sinto prazer, mas como é que eu vou dizer não para aquilo que eu decidi há tantos anos e para tudo que eu fiz até agora e para a imagem que eu tenho perante os meus familiares, a sociedade, como é que eu vou me desconstruir dessa forma? Então eu vejo que ao mesmo tempo que eu fico muito feliz que hoje o trabalho seja também visto com significado,
ao mesmo tempo, de novo, voltamos para a questão das crenças. A dificuldade do ser humano de se reinventar e de repensar e de perceber que está tudo bem tu deixar para trás aquilo que um dia fazia sentido. Que talvez o que tu gostava quando tu tinha 17 anos não é o que tu vai gostar quando tu tem 40. Então, eu acho que parte desse pressuposto, assim, que o significado em relação ao trabalho, ele é muito pertinente, muito necessário para que a gente exerça a nossa profissão, mas também a gente deve se atentar para esses medos. Eu acho que eu poderia resumir como medos. Medos de falhar, medos de trocar de profissão e daqui a pouco não era aquilo. Acho que a gente tem que analisar com profundidade quais são esses medos que estão nos impedindo de nos desenvolvermos enquanto profissionais. Eu colocaria uma coisa, já que você tocou nesse ponto, né? Porque eu percebo isso, que é o seguinte: em determinado momento as pessoas elas estão se questionando quanto ao fato que elas não estão felizes com o trabalho e que querem mudar. Mas, ao mesmo tempo, elas, seja psicologicamente ou seja culturalmente, elas não têm ainda referências suficientes para fazer uma avaliação crítica disso e promover uma transformação, porque ela é nesse sentido que eu vou dizer assim: nós estamos falando de ideias que estão surgindo, de tendências que talvez apareçam e que possam se consolidar com o tempo, mas nós não falamos de uma sociedade que simplesmente mudou de A para B, né? Mudou um padrão de status social, um padrão de trabalho, um padrão de comportamento, um jeito de ver conhecimento, um jeito de ver relacionamento para um outro modelo que agora tudo mudou. Não é assim, né, Maria? Uhum. Né, eu acho que ainda nós estamos, né, talvez a gente está vivendo justamente um período de entre safra, né? Aqui, ó, tem gente no Instagram pedindo para te repetir o nome do livro e do autor. O Deve nome do ser, livro tá, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, né? Foi esse que... Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Na verdade, ele compartilha as experiências no campo de concentração e ele cria uma teoria da psicologia que é hoje conhecida como logoterapia e fala muito dessa parte de significado que tu mencionou, eu acabei me lembrando do livro. Tem uma questão aqui que também reflete aquilo que nós tratamos lá atrás, podemos tratar dela rapidinho. Como podemos mudar pensamentos e ações se durante toda uma vida fomos induzidos a ser assim? Né? Como fazer isso? É o que as pessoas me buscam para fazer hoje, como mentor e como psicóloga, né? E, inclusive, elas chegam já querendo a solução. Eu brinco, né? A primeira questão é de paciência, porque as pessoas querem a resposta e acham que uma resposta vai mudar a vida delas. O primeiro passo para tu mudar qualquer coisa na tua vida, qualquer crença, qualquer pensamento, qualquer perspectiva, antes é importante que tu identifique da onde ela veio. Então, eu até vou admitir, vou confessar para ti, Robledo, que na minha faculdade eu gostava mais das disciplinas que eram mais diretivas, que focavam mais no presente, né, e na qualidade de vida, no bem-estar. E na minha experiência clínica, eu levei, assim, um baile depois e uma necessidade de estudar aquelas teorias que trabalhavam as questões infantis. Então, eu acho que esse autoconhecimento que a gente mencionou, ele advém, sim, da autorreflexão, do autoquestionamento, do entender os seus próprios valores, os conceitos que tu já formou sobre a vida, sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o futuro, mas principalmente da onde que vem tudo isso, né? Da onde veio isso? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente reinventar qualquer coisa é a gente saber da onde que a gente está herdando esses pensamentos. Por que eles... Porque, assim, no momento que a gente tem um pensamento que é muito enraizado, ele fez sentido em determinada etapa ou em determinada situação da nossa vida. Então, por exemplo, antes eu mencionei, né, que eu fui uma criança introspectiva, aquilo em algum momento foi protetivo. Eu me protegia dos julgamentos, eu me protegia das críticas, então ser introspectiva me serviu por muito tempo. Eu me protegia daquilo que eu tinha medo. Só que chega um momento que não é mais válido. E aí é a habilidade de questionar, tá, mas por que eu era assim, né? Ou por que eu sou assim? Por que eu tenho dificuldade de me expressar? Ah, porque na verdade, né, existe é o que a gente chama de estratégia compensatória na psicologia. A partir de um medo, de um pensamento disfuncional,
nós temos um comportamento que evita a ativação dessa emoção negativa. Sei que parece complexo, mas é exatamente isso que eu estava dizendo antes, né? Eu sou introspectiva e com a minha timidez, eu estou me protegendo de algo. O meu medo está me protegendo de algo. Então, antes da gente pensar em eu preciso pensar diferente, eu preciso questionar mais, eu preciso obter novos conhecimentos, antes a gente tem que analisar por que aquela crença ou aquele pensamento serviu para a gente até ali. E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente consegue identificar o porquê que serviu e o porquê não serve mais, fica mais simples, não diria fácil, mas a gente conseguir se reinventar e pensar diferente. Então, eu acho... Não, pode falar. completar. Eu acredito que até aqui a gente acabou dando todas as pistas, tá? Mas eu gostaria agora, a gente está encaminhando para o final desse nosso webinar, eu gostaria de a gente poder sintetizar no número reduzido, assim, pensando o seguinte, estamos falando de transformação, as pessoas estão sempre... Eu acho, assim, que tem uma questão que se der um tempinho no final, a gente pode até dar uma pincelada nela, uma sensação de obsolescência em virtude da velocidade das transformações, tá? Mas vamos colocar assim, se o mundo está mudando, estamos acompanhando transformações, as pessoas estão correndo, o que eu estudo, o que eu faço, eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais, tal. E eu acredito, pelo que você falou, você também acredita, que a gente, como ser humano, a gente tem que entender, afinal, mas que habilidades como ser humano eu tenho que ter, não para ser mais competitivo, mas para ter uma vida mais saudável, para me sentir mais estruturado, mais realizado com aquilo que eu faço. E aí vem essa questão, vamos tentar ajudar as pessoas que estão nos assistindo a pensar o seguinte, olha, eu estou querendo me desenvolver, muito bem, mas para que lados, que competências eu deveria me desenvolver? Porque às vezes as pessoas pensam só naquela questão seguinte, eu tenho que aprender sobre essa tecnologia que está saindo, eu tenho que aprender esse processo que estão dizendo que é a última onda. E a última onda sempre vai ter, nunca vai a última, é sempre a mais recente. Então, é nesse sentido que eu acho assim, que é importante a gente passar assim, uma pincelada para as pessoas, afinal de contas, o seguinte, o que eu posso me preparar, voltando, né, me repetindo, não somente para fazer bem o que eu quero fazer bem, mas para me sentir bem com isso. Sim. Eu até fiquei refletindo bastante sobre o título, né, o futuro além das competências técnicas. E eu gosto muito, eu sou viciada em dicionário, eu pego as palavras lá no dicionário para ver o que elas significam. E aí eu procurei no dicionário a palavra técnico, para conseguir definir com mais especificidade o que significa o técnico. Porque se a gente está falando que outras habilidades, além da técnica, são importantes, o que seriam essas habilidades técnicas em primeiro lugar? Então eu encontrei no dicionário, né, que o técnico é justamente esse conhecimento que segue algumas regras e regulamentos. Então aqui até tem uma frase que eu anotei, né? Ao executar o conhecimento técnico, obedece-se a um conjunto de regras e normas para alcançar determinado fim. Então, voltando para a questão do trabalho, antes da Revolução Industrial, as habilidades físicas, braçais, eram as mais bem valorizadas. Depois, a questão do pensamento, do raciocínio, da lógica, basicamente utilizar a nossa mente foi visto de outra forma. Então, assim, tá, tudo bem, agora não é mais o físico, agora nós temos também a nossa mente, nós temos também o nosso conhecimento. E aí a gente, como tu disse, está nessa transição aí que a gente está um pouco aqui e não olhou um pouco para o futuro. Mas quais habilidades do futuro são essas? Eu acredito muito que essas habilidades pessoais, que podem ser muitas, né? Mas quero te trazer um paper, né, um documento que foi escrito em 2013 em Oxford, que chama The Future of Employment. Então, assim, nesse documento eles analisaram que empregos seriam substituídos pela máquina num futuro próximo. E aí nós temos os problemas que são programáveis, esperados, ou que podem ser resolvidos através da lógica. Então, bom, se a máquina vai conseguir resolver tudo isso, e muito mais rápido que a gente, né, quebrando a cabeça, o que a máquina não pode resolver? É aí que eu entro nas habilidades do futuro. As habilidades do futuro são aquelas que a máquina não vai poder resolver nunca. Né? Ou, pelo menos, pelos próximos anos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim. Então, que habilidades são essas? Eu separei em 3 âmbitos, Robledo,
Eu tenho que ter aqui uma certa clareza, porque se eu tivesse escutando Fica essa tranquilo. palestra, eu também ia querer essa resposta pronta. Então, eu separei para o pessoal 3 âmbitos que eu acho imprescindíveis. Eu coloquei como habilidades sociais, habilidades criativas e habilidades sistêmicas. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Quando a gente fala em habilidades sociais, a gente está falando em habilidades de lidar com o outro. Então, habilidades como empatia, humanidade, sensibilidade, empatia, assertividade, comunicação, são habilidades sociais e que me ajudam nas interrelações. Empatia, flexibilidade, percepção, sensibilidade é algo que a máquina não tem ainda. Então, por isso que é uma habilidade tão bem valorizada. Então, eu chamei isso, esse campo, né, dessas habilidades, de habilidades sociais, habilidades em relação ao outro. O segundo campo de habilidades, eu chamei de habilidades criativas, que são habilidades comigo. Afinal de contas, para criar alguma coisa, eu tenho que usar a minha imaginação para resolver problemas, né? E todos nós somos criativos. Queria já deixar isso aqui, deixar essa bomba para todo mundo que estiver assistindo, né? Todos nós somos criativos. Porque a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. E todos nós conseguimos imaginar, todos nós podemos ser criativos. Então, essas habilidades criativas são originalidade, criatividade, composição, e quando a gente diz isso, não é apenas para o lado artístico, né? O compor um projeto, é o compor, é o criar, é eu utilizar o que tem dentro de mim com aquelas coisas do meio para uma solução diferente. Então, isso seriam habilidades criativas, imaginação, enfim. E as habilidades sistêmicas, que seriam habilidades do todo. Né? Então, assim, um planejamento, estratégia, olhar para todos os sistemas, seja em relação ao ser humano, né? Eu, como psicóloga, tenho que olhar todos os sistemas que fazem parte daquele ser humano. Se eu trabalho numa organização, né? Só um minutinho. Desculpa te interromper, não perde o fio da meada, tá? Por favor, tá, Marina? Desculpa te interromper. A gente sabe que em breve aqui o Instagram vai encerrar a nossa live, está praticamente completando 1 hora, então eu vou encerrar a live no Instagram e quem quiser pode continuar acompanhando mais alguns minutos ali pelo GoToWebinar, tá? Obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente pelo Instagram, tá? Muito obrigado e estejam atentos para novos eventos que a Metadados vai produzir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Pode seguir agora, desculpa te interromper. Tá? Imagina. Senão cai aqui, né, a live e a gente nem se despede das pessoas. Não, tudo certo. Então, eu separei esses 3 campos de habilidades. Habilidades sociais, que são habilidades em relação aos outros, as interrelações. Habilidades criativas, então, habilidades de pensamento, e não um pensamento lógico, linear, o pensamento que a gente usa a nossa associação livre para criar. E as habilidades sistêmicas, que é a visão do todo, é a visão dos sistemas. Seja eu, como psicóloga, atendendo um paciente, tendo que olhar para todos os sistemas que se relacionam com essa pessoa, ou seja eu, um profissional, talvez formal, CLT, que tem que olhar para todos os sistemas da minha empresa e para os resultados. Então, é essa habilidade de olhar para o todo. Então, eu acredito que esses 3 campos de habilidades são as habilidades que a máquina não vai poder nos oferecer e por isso são aquelas que fazem um profissional se diferenciar no mercado de trabalho. E aí vem a questão, né, Marina? A gente está tendo que jogar de um lado, porque não existe ainda um mercado estabelecido dizendo, ó, isso é o mais importante. Isso é uma coisa que vem acontecendo de forma lenta, tal. Ao mesmo tempo, grande parte das pessoas que estão hoje trabalhando, tentando encontrar um lugar, não no trabalho, mas encontrando seu espaço no mundo, vamos dizer assim, né? Elas também não foram educadas para isso, né? Não foram preparadas para isso, né? E essas pessoas também têm filhos, às vezes estão tentando educar os filhos sem saber muito bem que referências usarem, né? Para poder. Então, esse é um pouco do nosso quadro, assim, né? De quando a gente fala muito dessas transformações, de como elas mexem com a nossa vida, né? Porque para muitas pessoas elas seguiram a cartilha direitinho. Eu imagino que tu deve pegar pessoas, né? Que tu atende em termos de mentoria de carreira ou até mesmo clínica, que a sensação delas é essa, de um fracasso, porque elas dizem, mas eu fiz tudo certo, por que não está acontecendo? Exatamente. Né? Bom, a gente está chegando aqui perto do nosso final,
Deixa eu só ver. Tem algumas questões mais, ó, infelizmente não vai dar para a gente trazer todas, tá? Tem uma aqui, ó, que eu acho que ela é interessante, tá? Porque ela tem múltiplos ângulos. Como profissional de RH, como fazer o colaborador reconhecer que seu trabalho é importante, não só o seu trabalho, mas o profissional que ele representa na empresa, e despertar um propósito em sua vida que ele entenda seu lugar dentro da organização. Eu vou fazer um comentário sobre isso, depois gostaria que tu desse um pouco mais de riqueza, eu vou falar talvez como gestor, tá? Uhum. Eu tenho a impressão, como gestor, pelo menos aí quem está olhando lá de cá, tá? E talvez a quem vai poder dar uma imagem um pouco melhor do lado de quem está pensando e construindo a sua carreira, né? Que é o lado do colaborador, tal. O que eu penso é o seguinte: a gente tem que, talvez, como gestor, construir um negócio que permita que esse negócio tenha uma convergência em termos de aspirações, ou seja, eu tenho que ter boas aspirações na organização. Porque às vezes a gente... Por que eu falo isso? E eu não sei se era esse o contexto da pergunta, tá? Por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil você engajar pessoas, embora as pessoas sejam muito diferentes entre si, tenham diferentes motivações, mas é mais fácil você engajar as pessoas se ela entende que algo de interessante, de bom, que tem valor naquilo que você está fazendo naquela organização. Ou seja, você ajuda os clientes, você ajuda a sociedade, você ajuda os colaboradores, e eu sei que isso é muito difícil, os desafios são grandes, viver nesse mundo, na nossa economia, não é fácil, mas é necessário que a própria organização ela crie as condições para que as pessoas possam abraçar a organização. Eu estou falando isso em termos de gestão, de organização, não de gestão de carreira. Depois eu vou pedir para a Marina nos ajudar um pouquinho também com esse outro ângulo. Por que eu falo isso? Porque certas atividades, se você não tiver um clima que seja de engajamento, de solidariedade, de empatia, que nem você disse antes muito bem, de acolhimento, se você, por exemplo, mesmo que você acolha o colaborador, mas você é desleal com os clientes, nem todas as pessoas vão ver isso com bons olhos e elas vão pensar assim, tá, mas o propósito do meu trabalho é passar a perna no cliente. Então, quer dizer, tem mais do que um lado nessa história. Eu digo, não adianta eu simplesmente querer fazer com que a pessoa abrace o trabalho, como se dizia sempre antigamente, vista a camiseta, que ela esteja engajada, mas que a própria organização não construa condições para ser abraçada, para que engaje a pessoa. Então, eu coloco um pouco essa questão, porque isso quer dizer o seguinte, quer dizer que empresários, administradores, eles têm muito tema de casa para fazer também. Não é só as pessoas, não são só os colaboradores que têm que se aperfeiçoar, porque parece que a gente está sempre dizendo, você não serve, você é pouco, você não serve. E não é assim, tá? Não é nesse sentido, cada pessoa tem seu valor, cada pessoa tem suas contribuições, né, que ela pode trazer para um grupo, para uma organização, e as organizações também têm que melhorar, não são só as pessoas, né? A gente sabe muito bem que as pessoas melhorando, as organizações podem melhorar, mas as organizações como visão, como gestão, como propósito, como valores, elas também têm que se aperfeiçoar nesse ciclo, tá? Porque senão é muito difícil você engajar colaboradores, né? Não estou dizendo que é o caso da pessoa que trouxe aqui, mas eu estou dizendo que isso não é um tema que segue uma mão só, ele não é uma estrada de uma mão única, né? Não é uma coisa assim, você vai fazer as pessoas te abraçar. Não, você tem que se fazer também ser querido, né? Como organização. Exato. Né? Agora eu passo a palavra, Maria, não sei se tu concorda comigo, né? Mas... Concordo completamente. E acho que as empresas que conseguem enxergar os colaboradores como indivíduos antes de indivíduos, como pessoas, como antes de enxergá-los como profissionais, isso é imprescindível. E o que talvez uma empresa acredita que motive uma pessoa não é necessariamente o que ela se sente motivada. Então, eu acho que a gente tem que olhar para aquela pessoa e talvez até conversar, perceber o que motiva ela. Exatamente. Cada pessoa é motivada por uma coisa. Então, assim, algumas pessoas são motivadas por reconhecimento. Outras, não. Outras por, talvez, replicação de algum conhecimento que ela criou. Enfim, então, assim, o que motiva aquela pessoa?
Se a gente está falando em fazer o profissional, né, que foi a pergunta dela, sentir que existe um propósito para ele estar ali, para ele trabalhar como ele trabalha, a gente não tem que olhar para a organização, mas olhar para aquele indivíduo, de que forma ele se sentiria validado, de que forma ele se sentiria querido, de que forma que ele se sentiria importante. E aí a gente volta na questão, né, do tirar do técnico, porque as competências técnicas, claro que a gente adora receber um feedback do que a gente sabe, que a gente é inteligente, de que a gente está contribuindo, mas tem muito mais a ver com essa parte humana, o acalentar, o fazer se sentir pertencente. Eu acho que isso é muito mais importante. Então, a palavra obedecer, né, claro que todas as empresas têm os seus regulamentos, as suas normas e tudo mais. Só que eu percebo que as empresas que menos são fixas, assim como a gente tinha falado da mentalidade das pessoas, são aquelas que as pessoas mais gostam de trabalhar, quando elas podem criar, quando elas podem sugerir, quando elas podem construir junto com a organização, com a equipe. Então, não é uma questão apenas de se submeter àquelas regras e àquela técnica, mas sim de que ela construa, através da perspectiva individual, aquilo que para ela é importante, claro, sempre levando em consideração os resultados e o que esperam, né, pelo que ela foi contratada, mas acho que essa visão em relação ao indivíduo. Tu vai conversar com vários colaboradores, de repente um vai falar, poxa, eu escuto com muita frequência das minhas clientes de mentoria de carreira, que elas se sentem perdidas por não receberem feedbacks assertivos por parte do seu líder. Então, de repente, às vezes a pessoa, inclusive tem uma das minhas clientes que ela é super elogiada pelo líder, mas ela nunca é elogiada especificamente, no sentido de o que exatamente eu fiz que tu ficou feliz. E por mais que ela seja elogiada, ela não fica contente com aquilo, porque ela nem sabe o que ela está fazendo que está repercutindo. Então, ela sempre me diz, eu gostaria que ele fosse específico, eu gostaria que ele me passasse um feedback exatamente do que eu estou fazendo, que está contribuindo para a organização. Então, eu acho que a questão do feedback, a gente acaba subestimando, mas é imprescindível para que a pessoa se sinta ouvida, reconhecida, validada, e para que ela também consiga expressar o que é importante para ela. Beleza. Eu até ia já encerrar, mas tem uma questão aqui que eu vejo assim, eu acho que é importante a gente dar uma orientação aqui. Ó. Eu quero entrar na área de RH, sou formado e vejo dificuldades para entrar na área. Pedem sempre experiência. Como entrar nessa área? Tá? Vou falar uma coisa, eu não tenho resposta mágica, tá? Não tenho resposta mágica. E, na realidade, a primeira vez que eu recebi uma pergunta como essa foi numa palestra numa universidade, e eu não tinha resposta pronta e eu fiquei numa saia justa, né? Porque as pessoas os jovens dizem isso. Tá, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu quero um lugar, às vezes eu tenho o currículo, tu manda, mas e se não te chamam? Nem para conversar, nem para se apresentar. Aí eu tive um estalo, tá? E depois voltei a falar com algumas pessoas do RH da nossa empresa para checar, ver se eu não estava falando bobagem, tá? Mas o que eu falei para a pessoa, e depois eu acho que a Marina pode dar conselhos até mais interessantes, eu disse o seguinte, gente, hoje em dia é o seguinte, acontece isso, de você ter lá uma vaga, vai aparecer X candidatos, tal, e você não ser selecionado porque entende-se que naquele momento você não está no nível de experiência que seria o pretendido para a vaga. Tá? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, se o que vocês querem é uma oportunidade de serem conhecidos e serem considerados, boa parte dos profissionais de recursos humanos que eu conheço, se você ligar e disser para ele o seguinte, olha, eu botei aqui meu currículo, negócio, eu não sei se eu vou ser selecionado, talvez vocês queiram uma pessoa com outra experiência, outra formação, só acontece o seguinte, essa vaga me interessa muito e essa empresa me interessa muito. Eu gostaria de conhecer mais sobre a experiência, sobre essa empresa e também gostaria que vocês me conhecessem. Eu digo, até onde eu sei, os profissionais de RH que eu conheço, a grande maioria, se não todos, abririam as portas para conhecer você. Sabe? Então, quer dizer, naquele momento você está construindo o quê? Um relacionamento, está mostrando esses outros predicados que são cada vez mais importantes, mas que um currículo não consegue mostrar, tá? Exato. Então, na realidade, até nos processos seletivos, a gente, sim, existe exigência. A gente tem uma empresa, a gente tem diferentes níveis de exigência para diferentes níveis de cargo, exigência em termos de formação, exigência em termos de experiência,
tá? Mas acreditem, no final das contas, lá na escolha da vaga, esses critérios não vão ser a prioridade, não vão ser as coisas mais importantes. Cada vez mais, seguindo a linha que a Marina colocou, questões de âmbito comportamental são cada vez mais avaliados. Capacidade de comunicação, trabalhar em grupo, empatia, solicitude, proatividade, tá? Então, e são coisas que não tem como mostrar você pode escrever lá no currículo, mas não tem como você evidenciar, a não ser por um processo bastante estruturado de seleção. Então, a sugestão que eu dei para aqueles jovens que me questionaram naquele momento, tá? E que eu dou hoje, e talvez espero no futuro poder ajudar com mais coisa, mas nesse momento eu não tenho, espero que a Marina possa também ajudar nesse sentido, é isso, gente. Se mostrem, diz assim, ó, gente, eu estou interessado em trabalhar, eu conheço essa empresa, eu olho ela de fora, conheço a trajetória, eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer carreira também nessa área. Esse emprego aqui eu acho que seria para mim. Ah, mas a vaga, não, vai lá e conversa. Se coloca à disposição para conhecer a empresa e para ser conhecido, tá? E aquilo que eu falei para vocês, a experiência que eu tenho com profissionais de RH já há muitos anos, em geral, se não todos, grande maioria, eles, não, beleza, vem aqui, vamos conversar. Que é diferente você se apresentar, conhecer, é diferente de você simplesmente dizer, não, eu vou lá pleitear a vaga. Às vezes a gente tem que criar essa relação também com os profissionais e também com as próprias empresas, tá? E aí passo a palavra para ti, Maria. Então, assim, o que tu se refere, né, quando tu diz aqui para o pessoal, liga, conversa, busca formar um relacionamento com a empresa, ou com o recrutador, ou com o pessoal, né, que trabalha lá, a gente está falando em pessoalidade, em tornar mais pessoal essa oportunidade, porque pensa o seguinte, eu acho que a grande questão para a gente facilitar é que todo mundo que quer uma oportunidade de emprego e não está conseguindo abrir essa porta da oportunidade, precisa se colocar no lugar do recrutador. Imagina que a vaga abriu e aquele recrutador tem um bolo assim de currículo. E são papéis, não são pessoas. E aí, bom, como é que eu vou selecionar isso aqui? Esse aqui mora muito longe, já vai para cá. Esse aqui, acho que passou dos 40, já não vou porque eu preciso de uma pessoa criativa. A gente tem que filtrar de alguma forma, porque não seria humano selecionar todas as pessoas que mandaram currículo. Então, quando a gente se coloca na perspectiva do recrutador e pensa o seguinte, nossa, ele deve estar cheio lá de papelada, que não diz nada sobre as pessoas, talvez, né? Diz alguma coisa apenas. Que eu faria se eu fosse recrutador? Como é que eu selecionaria alguém se eu fosse recrutador? E aí a gente entra na questão de mostrar-se de forma mais pessoal, que não é através do papel, que é de repente ligando, de repente se colocando à disposição. E é interessante, assim, que muitas das minhas clientes que não conseguem oportunidades, eu indico justamente que elas façam isso, que elas se mostrem mais para a empresa através de uma comunicação mais pessoal, por ligação ou por uma visita na empresa. Às vezes não existe essa porta de entrada, né? Na maior parte das vezes sim. Mas e se não existir? De repente, tu pode até perguntar, nossa, eu tenho tanto interesse nessa vaga que eu preciso que vocês me digam o que falta no meu currículo para eu receber a oportunidade de ser ouvida. E eu tenho uma das minhas clientes que ela queria uma vaga na indústria farmacêutica e ela foi para, enfim, conversar com um dos gestores e ele disse que ela não poderia fazer parte da empresa porque ela não tinha experiência comercial. E então a pergunta dela foi, o que eu preciso fazer para que tu abra essa porta e para que eu possa pelo menos passar para a entrevista? E ele falou, tu precisa de 2 anos de experiência comercial em qualquer área, mas como vendedora, né, que tu te desenvolva como vendedora e tenha lá no teu currículo. E ela foi, conseguiu um cargo comercial, trabalhou 2 anos e 1 mês e ligou para a mesma pessoa e disse, lembra de mim? Te liguei 2 anos atrás. E eu nem preciso contar que ela foi selecionada, porque qualquer recrutador, nesse caso, pensaria, poxa, essa pessoa mostrou que ela quer muito isso aí, né? Sim. Então, eu acho que é exatamente isso, a gente se colocar no lugar do recrutador e pensar como é que eu chamo mais atenção. Se tem lá 50 papéis, como é que o meu papel vai chamar mais atenção ou vai evidenciar de que eu sou a pessoa mais capaz para aquela vaga? Então, acho que sim, né? Uma rede de networking, hoje a gente sabe também que as pessoas mais frequentemente selecionadas são aquelas que são indicadas muito mais do que por uma seleção externa ou interna, né? Então, buscar relacionamentos, participar de eventos, e não só diretamente para aquela vaga, mas obter networking também é muito importante.
Eu até complementaria dizendo que parece que não, isso não está nos manuais, tá, pessoal? Mas é um critério importante para a escolha, você querer aquela vaga, que é diferente de querer emprego, né, Marina? Exato, né? É querer aquela vaga, querer trabalhar naquela empresa, naquela posição, é diferente de querer um emprego. E isso é muito considerado, tá, num processo de seleção, tá? Porque eu mesmo falo isso para minhas equipes, assim, quando tem 3, 4, 5 candidatos, tá, e ele quer trabalhar aqui na empresa, ele quer trabalhar com a gente ou ele quer a vaga só? Qual que a gente... Sim, porque você quer pessoas que tenham entusiasmo, né? Né? Exato. E a pior coisa que tu pode falar, na minha perspectiva, né, e que eu já ouvi na minha experiência de recrutadora, é tu ouvir que a pessoa precisa trabalhar. Não que, claro, né, tem questões agora, ainda mais com a pandemia, né, o desemprego gerado hoje, mas tu falar que tu precisa trabalhar, então é diferente de tu falar que tu quer trabalhar. É como a gente acorda de manhã e pensa assim, nossa, eu preciso ir para o trabalho. Agora não, eu quero ir para o meu trabalho. É diferente. Então a gente tem que mostrar esse querer, essa vontade, esse desejo e por que a gente se enquadra, né? Acho que é muito importante estudar sobre a empresa antes de ir para uma seleção, estudar sobre a vaga e não só sobre as competências técnicas voltando, mas sobre os valores da empresa. Então, recentemente eu fui convidada por uma grande empresa para ser palestrante, né, da Rede Marista de Porto Alegre sobre inteligência emocional. E claro que dá um friozinho na barriga, né? Mesmo a gente que trabalha com isso, assim, poxa, como é que vai ser essa reunião com o diretor e tudo mais? E eu sei quais são os valores da empresa, então eu trouxe a todo momento para ele que eu, conforme a minha experiência, conforme que eu vou trazer, eu vou agregar nos valores que são importantes para eles. Então é a gente pensar que a gente vai contribuir com o outro, não que a gente está querendo aquilo porque a gente precisa do salário ou porque vai fazer feliz a gente, não. Por que aquela organização tem que olhar para a gente, né? Então, uma outra coisa, assim, eu toda vez, hoje não trabalho formalmente, né? Eu presto serviços para empresas de consultoria, de palestras, enfim, treinamentos, além do meu trabalho no consultório. E toda vez que alguém me contrata e me pergunta, né, Marina, de que forma tu pode contribuir? Eu sempre reverto as perguntas, né? Afinal de contas, a minha maior habilidade é questionar. Então eu pergunto, né, de que forma eu posso contribuir? Quais são os problemas que tu tem na tua organização, né? Então, quando as pessoas falam sobre os problemas, elas já vão te escutar mais, porque elas entendem que tu não está falando que é genérico, como um papagaio, de que forma tu vai contribuir. Não, eu estou olhando para o teu problema e de que forma eu posso te ajudar a solucionar isso que tu quer, ou para aquela vaga, aquilo que está te faltando, talvez, na tua equipe, de que forma eu vou poder entrar para suprir, digamos, aquilo. Então, acho que é muito importante a gente ter essa percepção de que o outro, ele não está com vontade de nos contratar. Ele quer alguém para resolver problemas. E a pessoa que mais parecer ser a adequada para resolver aquele problema vai ser selecionada. E sempre as empresas contratam porque precisam, né? Elas não estão num momento assim, hoje não temos nada que fazer, vamos contratar alguém. Bom, eu vou então É a caminhar para o mesma coisa final. sobre comprar, né? Sempre quando eu Exatamente. digo sobre vendas, né? A pessoa, como é que eu vendo meu produto? Ninguém quer comprar coisa alguma, todo mundo quer resolver os seus problemas, por isso que compram. Exatamente. Então a forma como tu expõe aquilo é que muda, né? A perspectiva. Então tá, pessoal, vou encaminhando para o final, né? Eu quero agradecer muito para aqueles que nos acompanharam, né, nessa longa e elucidativa conversa que nós tivemos aqui com a Marina, tá? Foi um prazer muito grande, né, conversar contigo, Marina, tá? Muito obrigado pelas tuas contribuições, acho que enriqueceu bastante, tá? Agradecer a presença de todos esses que estiveram conosco durante essa pouco mais de uma hora, deu mais ou menos 1h15, né? A nossa conversa, né? E, né, deixar as portas abertas para num outro momento a gente poder discutir esses e outros assuntos, tá? Grande abraço para os profissionais de RH mais uma vez, né, pelo dia de RH, e deixar um último minuto, uma última palavra para ti, tá, Marina? Até se tu quiseres também oferecer um pouquinho do teu serviço, fica à vontade. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, né, a Maiara, a Morgana e a você, Robledo, né, por confiarem também no meu trabalho e por eu poder estar contribuindo nessa 1h15 para que o pessoal saia, principalmente pensando, né, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas não obtenham conhecimento apenas, lembrem disso, né, que vocês possam
aplicar isso que a gente falou, que vocês possam refletir, reinventar alguns conceitos. E eu queria, assim, para finalizar, trazer as crenças em relação ao trabalho, que tu tinha me perguntado, né, sobre o que é importante a gente desenvolver enquanto profissionais, que conceitos não servem mais. Queria finalizar falando sobre isso brevemente. Então, hoje a gente tem que ter uma visão de que, em primeiro lugar, um trabalho, ele pode... A profissão que a gente escolhe não é fixa. Então, antes a gente era incentivado a buscar uma profissão e crescer exponencialmente naquela mesma área. Hoje em dia, as coisas mudaram e, por isso, a gente precisa aceitar e ser flexível, porque as profissões do passado não vão mais servir para o futuro. Então, a gente tem que ter essa visão mais flexível em relação à nossa própria contribuição. O que eu contribuí quando eu tinha 17 anos, quando eu tiver 40, talvez aquela empresa nem exista mais, talvez uma máquina faça aquilo. Então, essa percepção e a gente não se culpar por mudar de perspectiva, por mudar de direcionamento de trabalho, porque isso não serve mais, a gente pensar no trabalho de forma fixa. E a questão de que, por que não a gente criar o nosso próprio trabalho? Por que a gente tem que ter a lista lá da graduação ou a lista de possibilidades se encaixar em alguma coisa que já existe? Para que o mundo mudasse, alguns profissionais tiveram que identificar necessidades da sociedade e perceber que ninguém nunca solucionou. Então, queria deixar esse recado para as pessoas. Se vocês buscam se diferenciar, não procurem se encaixar naquilo que já existe. Busca aquilo que ninguém está resolvendo ainda, mesmo que essa profissão não exista, porque tu não pode ser o primeiro a criar, né, essa solução ou essa profissão. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar, para a gente olhar para as necessidades da humanidade, do nosso momento, e para que a gente possa se reinventar enquanto profissionais para darmos conta do que talvez ninguém deu conta ainda ou ninguém pensou dessa maneira. E, claro, deixar o meu contato, né? Aqui embaixo, eu tenho um Instagram hoje que eu produzo conteúdos diários, especificamente, com maior enfoque na questão das mulheres, né? Empoderamento feminino, empreendedorismo, mas tenho certeza que os homens que estão me acompanhando também podem ser beneficiados por tudo que a gente compartilha lá. Então, @inventiva.mente. Aqui embaixo também está meu contato para quem quiser. Enfim, as oportunidades estão aí, então me coloco à disposição e agradeço novamente a oportunidade. Robledo, muito obrigada. Muito legal, tá? E bem legal também o teu conteúdo e tuas iniciativas, a forma como tu trabalha o teu conteúdo e tua imagem no Instagram, tá? Ficou bem legal mesmo, tá? Então, muito obrigado a todos, pessoal. Tenham um bom resto de semana, se cuidem, né? O Covid ainda não passou, usem máscara, cuidado com o distanciamento social, né? E se precisarem de alguma coisa, podem contar com a gente também da Metadados, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.